Então é isso, rapaziada. Tite anunciado como novo técnico, informações de última hora e possíveis reforços já a caminho. Mas antes, se inscreve aí, ativa o sininho para sempre receber novos vídeos. Tite anunciado novo técnico do Flamengo e a gente abre o Linha de Passe com o tema. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo bem, tudo jóia. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. O Tite volta atrás em algo que tinha prometido publicamente, né? Sim. Não trabalhar no Brasil em 2023. E acho que para que ele mudasse de opinião, teria que ser um projeto muito sedutor, muito promissor. E o Flamengo, no futebol brasileiro, acho que é indiscutível que é o time que oferece maior capacidade de investimento e melhor qualidade de jogadores. A contratação só deu certo por causa da estrutura do Flamengo e também por uma boa proposta que foi feita a Tite, né? Porque senão ele não ia aceitar e não ia treinar o jogadores. Hoje essa é a realidade, né? Acho que ninguém tem condição de montar um elenco melhor que o Flamengo tem hoje no futebol brasileiro. Isso implica também pressão no mesmo nível. Não é por acaso que o Flamengo, mesmo tendo títulos no plural, títulos importantes, praticamente tudo que um time dentro do continente pode conquistar nos últimos anos, né? E ao mesmo tempo, ainda assim, sempre trocando de técnico, sempre mexendo no comando, sempre muito difícil para o técnico se manter por muito tempo. Então vai ser curioso ele lidar com essa cobrança num ambiente diferente do que era o ambiente de casa dele do Corinthians, que ele podia ter escolhido, né? Foi procurado, poderia ter voltado, que ele já voltou uma vez, sempre que voltou foi bem sucedido, e ele vai encarar agora um novo desafio. No meu ver, na chegada de Tite, já vai mudar bastante o quadro dos jogadores, principalmente na confiança, né, em ter um técnico como Tite, que já foi de grande seleção, comandando o Flamengo. A confiança vai estar lá em cima. Começa agora, mas o grande objetivo para o ano que vem. Acho que ninguém vai cobrar do Flamengo o título brasileiro nesse momento, embora ainda faltem 12 rodadas. Então acho que é hora de arrumar a casa, de entender com quem que ele pode contar, e acho que vão contar com ele não só para dirigir o time, mas também para ser esse interlocutor de algumas figuras que o Flamengo queira manter para os próximos anos. Tem negociações aí, né, de jogadores que são importantes e que ainda não estão definidas, e entendo que muita coisa vai passar por ele em primeira pessoa. Vai dar certo o casamento, Vitor Birner? Bom, já cumprimentei todos e todas. Eu acho que sim. Para que dê certo, é preciso que a direção do Flamengo faça algo que eu tenho certeza que o Tite exigiu. E aí não é uma exigência irreal, é uma exigência mais do que necessária. Essa informação já é deixada para o final do vídeo, mas já vou trazer agora. Uma das exigências de Tite seria a contratação de 2 jogadores. Um deles seria Oscar e o segundo, Nicolás de la Cruz, que atualmente está jogando pelo River Plate e poderá chegar ao clube em janeiro. Necessária, que é um controle amplo sobre o futebol do Flamengo. Porque o futebol do Flamengo é controlado há muito tempo pela sua diretoria, que toma decisões, algumas deram certo, outras muitas não. Para o poder financeiro do Flamengo, da saída do Jorge Jesus, o clube não teve mais a paz necessária, tanto é que já há alguns anos, desde quando foi campeão brasileiro, não lidera o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é a amostra do melhor trabalho possível. Para quem tem um melhor elenco, o Flamengo sempre teve o melhor elenco. Há muitos anos o Flamengo tem o melhor elenco, no mínimo desde 2019. Né? Então estou falando um bom tempo que o Flamengo tem o melhor elenco e ele não aproveitou esse elenco no máximo possível, ou nem se aproximou disso, até quando ganhou os campeonatos mais importantes, né? E o Flamengo, depois disso, ganhou um brasileiro, ganhou uma Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas sempre numa situação um pouco tensa. Eu acho que as figuras políticas do Flamengo dão ao Tite isso, porque também a gente vai ter uma eleição daqui a algum tempo no Flamengo, e para os políticos do clube interessa que os resultados sejam bons. E também o último ano de Landim no comando do Flamengo, e ano que vem já terá uma nova eleição para um substituto, que terá um apoio do próprio Landim. Os resultados sejam bons. Dar força no futebol de gestão a quem entende mais de futebol é uma coisa inteligente, não é algo equivocado, não é um recuo burro, é um recuo, repito, inteligente. E eu desconfio que a contratação do Tite vem junto com esse recuo, e se vem junto com esse recuo, a chance de dar certo é bem considerável. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite. Ele tinha, de um lado, uma desorganização com pouco dinheiro chamada Corinthians. E
do outro lado, ele tinha também uma baguncinha com muito dinheiro chamado Flamengo. Ele falou, vamos onde tem grana, porque os dois não tem que trabalhar a beça. Então, ele pode se gerir, dominar, comandar o departamento de futebol é muito mais fácil hoje de fazer no Flamengo. Fácil no ponto de vista quando você precisa de jogadores. No dia a dia é difícil. É mais difícil que o Corinthians. O Corinthians tem, assim, sempre digo isso aqui, um amadorismo absurdo no departamento de futebol profissional. E o Flamengo tem um controle que é do campo. É exercido, o comando do Flamengo é exercido a partir do campo, dos jogadores. Isso demorou tanto para o acordo, né, ser anunciado, que eu acredito que o Tite ele tomou todos os cuidados e criou algumas travas aí, que quem comanda é ele, não são os jogadores. Sim. Por isso é muito claro. E isso está claro de várias maneiras. Primeira delas, todos aqueles que vieram para botar ordem, entraram pelo cano. Todos. Paulo Souza. Diferentes estilos. Não, agora vou nacionalidade. trazer um português aqui, cheio de métodos. Tchau. Começou a mexer muito, pé nele. Porque o campo falou que não. Aí veio o Vitor Pereira. Vou ficar só nisso, não vou nem pro Domenech, esses caras. Vitor Pereira, não, um cara que trabalha no Corinthians, olha o que ele fez com o time com uma capacidade técnica menor do que o nosso. Do jeito que Tite é inteligente, ele vai fazer um estudo sobre os últimos técnicos que o Flamengo teve e não vai nem precisar se basear, porque ele já é um grande técnico e sabe se impor como técnico. Isso vai dar bastante diferença no Flamengo. Do que o nosso, Vitor Pereira vai dar um jeito. Pé nele. E no intervalo veio o Dorival, entre um e outro, né? Que é o cara que conseguiu, né? O cara que sabia lidar nesse ambiente, sabia lidar com jogadores nesse ambiente, mas não serviu para o Flamengo também. E agora veio o Sampaoli, o mesmo trabalho. Esse cara vem para ajustar, para dar mais tática, porque eles buscaram extrair mais dos jogadores que tinham. Então, veio o português número 1, veio o português número 2 e veio o argentino número 1. Todos eles levaram pé do time. O time, quem que expulsou o São Paulo do Flamengo? O Vitor Pereira. O Paulo Souza. Para os resultados. Mas resultados gerados Falou por quem? e disse aí. Essa é a mais pura verdade, porque foi sobre futebol não mostrado em campo, resultados não mostrados em campo, que resultou na saída dos últimos técnicos. Então vamos torcer aí para que Tite se dê bem, que traga resultados e que o Flamengo volte a ser campeão, trazendo alegria para a torcida. Gerados por quem? Pelo campo, que manda. Então agora veio um que se ele tiver essa autonomia, porque assim, a autonomia mexe com nomes muito grandes, né? E se um nome grande for o problema do Flamengo? E aí?